Olá, tudo bem, meninas? Bem-vindas! Vamos falar hoje sobre como melhorar problemas de saúde através da alimentação? Vamos lá então, separa teu caderninho, pega aí papel, caneta, que hoje você vai aprender como melhorar problemas de saúde através da sua alimentação. Esse é o momento de você ter esse olhar da tua saúde como prioridade, de entender de que a sua saúde é reflexo dos seus hábitos alimentares. Então, hoje nós vamos falar aqui de glicemia alterada, de colesterol, de triglicérides, de gordura no fígado, porque tudo isso tem a ver com seus hábitos alimentares. Carol, como é que eu vou melhorar problemas de saúde através da minha alimentação? Então, o primeiro ponto que você tem que visualizar é essa aula aqui, o conteúdo que eu vou disponibilizar nessa aula aqui, como uma grande oportunidade para você focar na tua saúde, para que o emagrecimento aconteça como uma consequência. Esquece a balança, foca na saúde. Que quando você foca na saúde, o emagrecimento ele acontece naturalmente. Ele acontece de uma forma muito mais leve, muito menos estressante, de uma forma sem muita ansiedade, porque muitas vezes as mulheres ficam naquela luta lá com a balança, subindo na balança toda hora. Isso gera um estresse danado, isso leva a uma ansiedade danada. Então, visualiza essa aula aqui como uma grande oportunidade de você esquecer um pouquinho de lado a balança, esquecer um pouquinho a palavra emagrecimento e focar e mirar bem na sua saúde. Porque aí emagrecimento ele vem como consequência. E aí, um outro ponto que você tem que observar aqui, e que eu vejo também com muita frequência, e que é um problema grande, é muitas mulheres acharem que é normal, depois de uma certa idade, ter determinados problemas de saúde. Então, depois dos 40 anos é normal dar um pouquinho do colesterol, da glicemia ali alterada, ou porque a família toda tem, então é genético. E isso é um grande problema, achando que é normal. Um monte de gente tem, tão comum tomar remédio, né, para colesterol, o pré-diabetes. Minha mãe é, minha irmã é, então tá no gene. É o que as mulheres costumam dizer, né? Então vamos lá, vamos começar a observar esses problemas de saúde. Então, a alteração da glicemia, seja uma pré-diabetes, seja uma diabetes. Outro problema é que as mulheres acham que é normal, né? Depois de uma certa idade ou por questões genéticas. A alteração no colesterol, triglicérides, hipertensão. Subiu um pouquinho a pressão depois de certa idade. E aí depois vem gordura no fígado. Deu só um pouquinho de gordura. Fui fazer o exame, o médico falou que tá um pouquinho só. Grau 1, tem problema não. É só um pouquinho. Então, começa a visualizar que todos esses problemas que você acha que é normal, não são normais, não. O problema é que as pessoas começam a aceitar isso. O problema é que as pessoas confundem o ser comum com normal. Ser comum é diferente de ser normal. Escreve aí. Comum é porque muita gente tem. Normal é você começar a aceitar a situação. Então, não é normal, depois de uma certa idade, você ter alteração de glicemia, colesterol, triglicérides, hipertensão, gordura no fígado, seja lá o que for. Não é normal. É comum. E está cada vez mais comum. E por que está cada vez mais comum? Porque as pessoas têm maus hábitos alimentares, porque as pessoas acham que sabem comer, acham que estão fazendo certo, acham que não precisam de ajuda. Seus hábitos alimentares influenciam demais. Genética não é destino, escreve essa frase aí. Por que é mais comum? Né? Não é normal, mas por que é mais comum com o passar da idade? Porque a hora que você chega ali nos 40, 50, 60 anos, para pensar comigo. Você passou ali 40, 50 anos da sua vida judiando, forçando o seu metabolismo. E aí chega uma hora que ele não dá mais conta. Chega uma hora que ele pede socorro. Chega um ponto que o metabolismo ele não consegue mais dar conta dos excessos. Então, até então, ele estava dando conta dos excessos dos industrializados, daquele monte de carboidrato, dos seus maus hábitos alimentares, estava dando conta. Chega uma hora, gente, que a máquina, nosso corpo é uma máquina perfeita que Deus criou. E como qualquer maquinário, chega uma hora, se você usa demais, começa a dar problema. E aí começa a refletir na sua saúde. Então, por esse motivo, é comum
aparecer diferentes problemas de saúde com o passar da idade, porque com o tempo o corpo começa ali a pedir socorro. Mas atenção, lembra o que eu falei? Ser comum é diferente de ser normal. Então, você vai começar a ter um olhar de como melhorar problemas de saúde através da alimentação. E o primeiro problema de saúde que eu quero citar aqui para vocês é o colesterol elevado. Então, o primeiro olhar que você tem que ter para o teu colesterol é o seguinte, tá? Entenda que colesterol é necessário. Nós precisamos de colesterol. O que não é bom é quando o colesterol ele está desequilibrado, quando ele está com uma produção desequilibrada. Porque nós precisamos de colesterol para várias funções no nosso corpo. Para produzir hormônio, nós precisamos de colesterol. Para diversas ações do metabolismo, nós precisamos do colesterol. O problema está na produção descontrolada dele. Então, aí é que tá a diferença. Só que a maioria das pessoas acreditam que colesterol vem da onde? Ai, colesterol alto é porque eu como muito ovo. Eu vou cortar o abacate. Vou deixar de comer castanha. Não vou usar mais óleo de coco. O problema do colesterol é porque eu como muita gordura boa. Isso é um grande mito. É claro que todo e qualquer excesso ele é prejudicial, mas não é essa a principal causa do colesterol. Não é. Então, da onde que realmente vem o colesterol? A maior relação do colesterol elevado, e aqui que você vai se surpreender, e aqui que você vai começar a entender que o problema não está na gordura boa, a maior relação do colesterol elevado é com excesso de insulina. Escreve bem grande aí. Que vem da onde? Que vem do consumo excessivo e um consumo frequente de carboidrato refinado e açúcares, que aí vão gerar uma maior produção do colesterol alto, somente ali o LDL. E também tem uma relação fortíssima com disbiose. O que é disbiose? É aquele intestino que não está saudável. É um intestino que está desequilibrado. Tem muitos estudos mostrando essa relação de presença de disbiose quanto mais intensa com um colesterol mais elevado. E por que o meu maquinário, o meu metabolismo, o meu corpo não está produzindo a quantidade certa? Para acontecer produção na quantidade certa, tem que chegar a gasolina certa, os nutrientes certos. Da onde que vem essa gasolina, esses nutrientes? Da comida. Só que não é só comer, eu tenho que garantir que eu vou absorver. Então, por isso que o intestino, quando ele está saudável e quando eu consumo alimentos saudáveis, eu absorvo mais. E aí chega os nutrientes necessários para uma produção, um controle melhor desse colesterol. Então, é sempre entender como é que o corpo funciona, porque fica mais fácil de agir. Vamos lá, então, alteração na glicemia. Então, aqui para quem tem pré-diabetes, diabetes, quero te dizer uma coisa, é tudo a mesma doença, tá? Se você tem pré-diabetes, nossa, fiz exame, ufa, não deu diabetes, deu pré. Quero te dizer que é a mesma doença, só tá em momentos diferentes. Mas se você é pré-diabético ou se você é diabética, é a mesma coisa. Porque todo pré-diabético, ele tá ali, ó, com o pezinho ali em se tornar diabético. Então, os pré-diabéticos têm uma maior predisposição também, não só o pré-diabético, mas uma vez que a diabetes está instalada, para a doença cardiovascular, sabia? É uma das maiores causas de morte no Brasil e no mundo, né? Doenças cardiovasculares. Então, se você tem alteração da glicemia, você tem mais chances de ter um infarto, de ter um derrame súbito, que são as principais causas de morte no mundo. Então, a alteração na glicemia, ela não vem sozinha. Tem várias outras alterações. Então, a pré-diabetes, a diabetes, vem junto com o que a gente chama de síndrome metabólica, que significa ter várias outras alterações. Uma hipertensão, um colesterol, um triglicérides, uma gordura no fígado, um ácido úrico. Quanto mais problema de saúde você tem e a glicemia for aumentando, mais chance de desenvolver a diabetes e se tornar diabética tipo 2 você tem. Insulina alterada é a raiz do problema. Escreve aí no teu caderno. Hiperinsulinemia, resistência à insulina. E aí, eu acabei de explicar do colesterol. É o mesmo motivo. Vem da onde? Da alimentação. E não tem medicação que abaixe insulina. Se você não sabe, deveria saber, porque você deveria ler bula, para você que toma metformina, ou seja lá qual for o medicamento, para você que está aí com a glicemia alterada,
equilibrada, esses medicamentos não vão lá e baixam a sua insulina, não. Os medicamentos, eles vão baixar a glicose circulante. Você sabe como é que age a metformina? O médico te explicou? Deveria ter lido a bula, deveria ter perguntado, entendido mais a raiz, a origem do problema. Tomar medicamento não te ensina a comer, não te ensina a combinar os alimentos. Você precisa melhorar seus hábitos alimentares. Você precisa aprender a comer, você precisa adquirir conhecimento para controlar melhor a tua produção de insulina. E aí, quando a gente fala em pré-diabetes, diabetes, mais uma vez a gente encontra estudos, artigos mostrando o quê? Que as alterações na microbiota intestinal, ou seja, aquele intestino que não está saudável, tem sido associado à crescente prevalência do diabetes tipo 2. Então, cuidado, você sempre tem que ter aquele olhar de onde vem. Porque se você não trata a raiz, a causa, a origem, é igual você olhar para um jardim. Se você olhar para o jardim, nossa, tá cheio ali, deixa eu chamar o jardineiro, ele podou. Passa um tempo, vai crescer de novo, vai podar. Se você não quer mais que aquela árvore, que aquela coisa dê ali, planta, flor, seja lá o que for, você tem que fazer o quê? Arrancar pela raiz. Não adianta você cortar e deixar um toquinho que depois continua brotando, continua a crescer. É esse olhar que você tem que ter, como de um jardineiro. Se você não quer mais que nasça, não é só parar, não é só podar. Você tem que vir e arrancar com raiz, com tudo. E métodos tradicionais não fazem isso. E para você ter um olhar assim de um combo, chegou a hora da gente falar desse combo de problemas de saúde, que é a gordura no fígado. A gordura no fígado é o segundo estágio. É quando a doença começa a piorar. Então, o que é a gordura no fígado? Excesso de açúcar nós estocamos na forma de energia. E a maior parte que a gente estoca é no nosso fígado, na forma de glicogênio. Só que quando não tiver mais espaço no seu fígado, nesse estoque, para você guardar essa energia, para você armazenar esse glicogênio, você começa a armazenar, ao invés da forma de glicogênio, como não tem mais espaço lá dentro do seu fígado, você começa a armazenar na forma de gordura. E aí que vai aparecendo a gordura no fígado. Só que o pior é que não para por aí, porque esse não é o último estágio. Depois da gordura no fígado, pode piorar. E aí a gordura do fígado, depois, sabe o que ela vira? Se você não tratar a causa, a raiz, a origem, uma cirrose hepática. Cirrose não é só por conta de quem toma bebida alcoólica, não, viu? Existe a cirrose hepática não alcoólica. Pode virar um câncer de fígado, pode virar problemas cardiovasculares. A pressão já está elevada, geralmente, nesse estágio aqui. Pode vir um derrame. Então, gordura no fígado é coisa seríssima. Porque se você tem gordura no fígado, com certeza seus exames de colesterol, triglicérides, glicemia, a pressão, tá tudo um caos, já tá tudo alterado. Que aí fez aparecer a gordura no fígado. Já foi um segundo alerta do teu corpo. Você vai esperar o quê? O terceiro sinal? O terceiro sinal é a cirrose, é o câncer, problema cardiovascular, derrame. Só que, infelizmente, esse terceiro sinal muitas vezes não tem o que fazer mais, né? E eu não tô querendo gerar terrorismo aqui, não. Eu tô sendo sincera, eu tô querendo abrir os olhos de vocês e mostrar para vocês que tomar um remédio para gordura no fígado não vai adiantar. Você vai gastar uma média de R$350 por mês, porque quem compra remédio para gordura no fígado sabe quanto custa, é uma média de R$300 a R$500 por mês. Não vai tratar a causa, ou seja, não vai te ensinar a combinar os alimentos, a cuidar da saúde do seu intestino e ainda você vai ficar dependente daquilo até quando? Não fica esperando levar bronca de médico, alterar mais exames, para daí você agir. Vamos para a prática, então? Vamos visualizar ações para melhorar esses problemas? Chegou a hora de agir? Primeira ação que você precisa fazer é detoxificar o seu corpo. Sabe por que é importante você detoxificar o seu corpo? Porque quando você detoxifica o teu corpo, você está cuidando da saúde do seu intestino. Porque detoxificar o corpo é facilitar o funcionamento dos dois principais órgãos detoxificantes, fígado e intestino. E olha quanto eu venho falando de intestino. A importância que o intestino tem. Então, se a primeira ação eu tiver o olhar de detoxificar o corpo, eu já estou focando em facilitar o funcionamento do intestino, em cuidar dele, e eu já estou focando em melhorar o funcionamento do meu fígado. E aí, quando você foca em detoxificar o corpo, sabe quais os benefícios que você tem? Você melhora muitas das dores, muitas vezes tem aí dor de cabeça, dor nas pernas, é inchada, não entende por que você está tão inchada? Cheio de toxina acumulada. Segunda ação. A segunda ação para melhorar os problemas de saúde através da alimentação é você cuidar da combinação
dos alimentos, para você reduzir o índice glicêmico das refeições. E assim você vai evitar hiperinsulinemia. Então, a partir do momento que eu aprendo a combinar os alimentos, que eu começo a cuidar do índice glicêmico, índice insulinêmico, eu acabo evitando a hiperinsulinemia. E aí, qual é o olhar que eu posso ter de um prato para combinar melhor, para reduzir um pouquinho o índice glicêmico dessa minha refeição? A partir do momento que eu incluo sementes, que eu incluo fibras nas minhas preparações, que eu uso gordura boa, porque não é ela que vai subir o meu colesterol, mas ela ajuda a reduzir o índice glicêmico da minha refeição. A partir do momento que eu coloco salada, que eu coloco legumes, que eu cuido de toda a combinação com esse foco de redução de índice glicêmico, cuidar dessa produção excessiva de insulina, eu estou agindo para melhorar problemas como colesterol, triglicérides, glicemia alterada. A terceira ação é aumentar o intervalo de tempo entre as refeições. Então, a partir do momento que você aumenta o intervalo de tempo entre as refeições, você também vai estar cuidando de problemas de saúde. Por quê? Se você come a toda hora, mesmo que alimentos saudáveis, você vai ter que produzir insulina. Você mandou açúcar para o seu corpo. Então, a partir do momento que você tem o olhar de que você vai parar de ficar beliscando, mesmo que seja coisas saudáveis, vai focar em aumentar mais o intervalo de tempo entre as refeições, você também está cuidando da produção de insulina. Você está dando um tempo para o teu metabolismo descansar e não ficar lá toda hora produzindo insulina. Ah, Carol, mas aí é muito difícil, eu tenho fome a toda hora, nossa, então eu vou ter que passar fome. Não é isso. Porque fazendo as combinações corretas, quando você acerta na combinação, você automaticamente consegue aumentar o intervalo de tempo entre as refeições. Vai ser algo que você vai fazer naturalmente, sem perceber. Só que para você conseguir aumentar o intervalo de tempo entre as refeições, você tem que fazer as combinações corretas no seu prato. Porque às vezes você não consegue espaçar muito entre as refeições porque a combinação está errada. Porque você está pedindo por muita insulina. E aí te dá fome a toda hora. Então, tendo esse olhar para essas três ações de, primeira coisa, detoxificar o corpo, segunda coisa, cuidar da combinação para reduzir o índice glicêmico, para evitar a hiperinsulinemia, e a terceira ação, aumentar o intervalo de tempo entre as refeições, também com o objetivo de reduzir a produção de insulina, não ficar dando esses picos, deixar o seu metabolismo descansar um pouquinho e parar essa produção, você consegue melhorar problemas de saúde através da sua alimentação.